para você tem que entender qual é o seu papel no mundo, qual é o seu lugar no mundo. O que você quer fazer da sua vida? Você quer ser mais uma pessoa igual todo mundo ou você quer ser diferente? E, cara, ignora o que as pessoas estão falando, porque eles vão falar. Você fazendo certo, fazendo errado, as pessoas vão falar de você. E isso é normal. Vão falar e você tem que ir atrás do que você gosta. Qual o seu sonho? Olá pessoal, aqui a Vânia, falando diretamente do estúdio do BAU Talks, estúdio do BAU Bilingual Education. Sejam todos bem-vindos. Hoje falaremos sobre um assunto especial. Nós sempre comentamos, né, Vânia, sobre os alunos se formarem no ensino técnico, depois irem para a faculdade. E a gente nunca trouxe um caso real de pessoa, né, que acabou tendo que se adaptar, trocar de cidade, né, trocar a sua zona de conforto para estudar longe e ter toda a curva de aprendizado aí que a faculdade traz. Então, hoje falaremos com Arthur Cortez e temos aqui a Duda para representar junto, né, essa trilha com ele, certo? Certo. Então, sejam muito bem-vindos. E, antes de mais nada, queria que você contasse um pouquinho da sua história, que aí depois a gente fala sobre essa transição aqui para São Paulo. Então, eu nasci e cresci no interior do Espírito Santo, uma cidade bem pequenininha, assim, com 30 mil habitantes. E lá o estudo é meio complicado, assim. Tinha uma escola que era melhor, só que ia até só o 9º ano. Então, para você estudar, ter uma oportunidade melhor, você tinha que sair de lá e buscar novos lugares. Então, quando eu decidi que eu queria estudar, porque meus pais sempre deixaram muito claro, o que você quer fazer? Você quer ficar aqui com a gente, trabalhando, ou você quer estudar? E eu sempre falei, eu quero estudar. Então, minha irmã tinha ido um ano antes de mim, porque ela foi começar o primeiro ano, e eu vi que tinha uma diferença muito grande. Aí eu quis ir antes para melhorar. Legal. E você hoje estuda no INSPER, assim como a Duda. Você faz economia. Faço economia. Legal. E como que foi essa transição, até por questão dos estudos, né? Você falou que lá era mais difícil. Como que foi sua trajetória de estudo para conseguir entrar no INSPER, que a gente sabe que é super difícil, né? Eu tive muito apoio dos meus professores da escola que eu estudava e da minha família também, porque eu sou muito ansioso. Então, essa questão de saúde mental sempre foi muito importante lá em casa para os meus pais me ajudarem, porque senão eu não conseguia fazer nada. Então, eu busquei ajuda de psicólogo, psiquiatra, nesse terceiro ano que eu estava muito ansioso, e também os meus professores, uma professora em específico, Carla Jardim, ela me ajudava muito, por exemplo, para fazer horário, então ela me incentivava também, e foi assim, mas essa questão... Mas era difícil para você essa equiparação? Porque para o INSPER, a gente tem a Duda, que já falou em outros episódios, né, como foi a experiência dela. E estando aqui já é difícil, né, Duda? Imagina você tendo que trocar de cidade, tendo essa... né, tem tudo que vem junto, né, com a mudança, né? Estar longe dos pais, enfim. Quando eu cheguei no INSPER foi muito assustador. Eu lembro que quando saiu... As 2 primeiras provas que eu fiz, elas saíram o resultado numa segunda-feira. Aí eu tava indo a pé para casa, liguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero ir embora daqui. Eu não nasci para isso. Péssimo. Eu não quero fazer isso, tá muito difícil, eu não nasci. Aí minha mãe falou, você vai desistir na primeira oportunidade? No primeiro problema você já vai sair fora? Aí mudei um pouco, mas no início foi muito difícil. Nem tanto essa questão de estar longe, porque eu sempre meio que aceitei assim, eu tenho que fazer isso. Se eu não aceitar que eu tô longe, se eu não me tranquilizar com isso, vai ser muito pior. Então, é melhor eu abraçar isso e cair dentro e entrar, assim, de cabeça, do que eu ficar sofrendo muito de estar longe. Então, para mim, o mais difícil foi o ensino, porque ela é muito puxado. Deixa eu só fazer uma pergunta, Claro. só pra gente voltar, para eu tentar entender, né? Porque, assim, o que a gente sente é que hoje os jovens, eles não se empenham tanto, eles não têm sonhos, né? Eles não têm metas. E quando você não tem sonho nem metas, né? Qualquer lugar que você vai, para você vai servir. Mas no seu caso, não, eu vejo que é diferente. Então, com 14 anos, você resolveu sair da sua casa e ir morar no outro... Foi outro estado? Não. Foi na Outra capital. Cidade. Foi na capital, em Vitória. Isso. Resolveu morar em Vitória. E você foi sozinho com 14 anos? A minha irmã estava lá. Só Tá. que, mesmo assim, foi muito difícil. Porque, eu e minha irmã morando junto, muito novo, muito problema, muita briga.
Mas eu sempre tive muita vontade de estudar, assim, e meus Uhum. pais me apoiaram. Entendi. Então, foi isso que mais me motivou, Uhum. porque se eu não saísse para estudar, eu não ia estudar. Eu ia ter que fazer faculdade lá numa cidade do lado, ia ter que ir de carro e voltar todo dia. E eu falei, não é o que eu quero, então eu tenho que sair. E aí você fez o ensino médio. Fiz o 9º e o ensino médio lá. Tá. Aí depois que você veio para São Paulo. Isso, na metade do 3º, porque quando a gente começou o 3º ano, eu falei, eu quero passar no meio do ano. Uhum. Eu quero já sair e ir, porque eu tinha na minha cabeça que eu estava lá em Vitória para estudar. Muitos amigos ficavam, eu quero concluir o 3º ano, a formatura é muito importante para mim, mas eu pensava eu sair de São Gabriel para vir para cá para estudar, para eu passar na faculdade. Então eu queria sair logo e me incentivaram muito. Então chegou, e eu vim fazer a prova aqui em São Paulo, não conhecia ninguém. Veio sozinho. Eu e meu pai, a gente ficou no hotel perto da faculdade. Aí meu pai me deixou lá para eu fazer a prova, fiz, deu tudo certo. E foi uma correria depois para me matricular. Tem essa particularidade no ISPER. Tem muitos alunos que são de fora de São Paulo, né? O pessoal vem Sim. com a cara e a coragem. E é importante ter essa, como a Vânia falou, a meta e um objetivo já com o futuro muito bem traçado. Porque você vai encurtando caminhos, né? Porque se você deixa para decidir de última hora ou deixa a vida levar, né? Você acaba não tendo as oportunidades sendo abraçadas. E para você, a Duda contou também em outro episódio como foi difícil para ela entrar no INSPER e a rigidez, né? E tudo que acarreta ali no dia a dia. Como que foi para você essa adaptação e o que isso ajudou hoje no seu processo? Porque imagino que primeiro é um susto. Só que depois você fala, nossa, que bom que eu tive essa rigidez, porque te impulsiona para cima. Eu era muito desorganizado em relação aos estudos antes de ir para Vitória. Muito desorganizado. Eu não estudava, porque a minha escola não exigia que eu estudasse tanto, então eu não estudava nada. Quando eu cheguei em Vitória, fui para uma escola que também não precisava tanto. Aí depois eu fui para outra escola. E nessa outra escola eu precisei estudar. E uma professora de lá me ajudou a me organizar muito. Então eu vi e falei, cara, se eu não sentar, olhar o que eu tenho que estudar, olhar quanto tempo eu tenho até uma prova, até um trabalho, e me organizar para aquilo, eu não vou conseguir fazer nada. Então eu já tinha essa ideia um pouco de me organizar, mas quando eu cheguei no INSPER foi uma loucura, porque eu fiquei muito ansioso, porque eu não sabia como eram as provas, eu não sabia o que eu tinha que fazer direito. E eu não sabia eu não sabia que lá não tinha prova de recuperação, que eu tinha que fazer tudo durante o semestre. Passo a passo. Passo a passo. Então, eu tentei, sentar assim. Às vezes eu não segui o horário, mas tá tudo bem, porque aí aquilo vinha pra minha consciência, eu falava, cara, eu não segui, tem que voltar, vou fazer, vou estudar. E foi assim, me organizando, às vezes ligando pra minha mãe, chorando à noite, não tô conseguindo estudar, não tô conseguindo aprender isso, não sei o que eu faço. E ela fala, calma, respira, vai dar tudo certo. Aí, no final, dá certo. Já passou na sua cabeça de você voltar, desistir? Então, quando saiu as 2 primeiras provas, porque lá, no primeiro semestre, no INSPER, tem 2 matérias que são muito difíceis. E saíram as notas assim, eu fiquei louco, porque não foi uma nota tão baixa, mas eu nunca tinha tirado nada assim na minha vida. E eu surtei, assim. Liguei pra minha mãe, chorei. E aí, ela falou, não desiste. No início, não. Vê se é isso que você quer. Você sempre falou que era isso que você queria, então você vai conseguir, vai dar certo. Eu acho que esse ponto é super importante, né, Vânia? Porque Família, né? a família, e nós como professores, o ensino técnico, ele já, pelo menos aqui no BAU, ele já dá essa preparação para esse futuro, para não ser tão disruptivo e tão traumático, né? Então, aqui a gente sempre, nas aulas, tenta Muito, exige cobrar muito. como a gente já entende que uma faculdade boa vai exigir, né? Para você não ter essa passagem tão difícil. E hoje os alunos não entendem, né, essa importância, e que pena que muitos vão desistir no caminho, né, porque não vão ter essa resiliência que você tem e essa base familiar de falar, não, calma, é uma fase, você vai passar, vai dar certo, né, percalço a gente vai passar, mas a inteligência emocional, se ela não estiver atrelada, né, com essa vontade de vencer, a coisa não acontece. E é essa coisa de você ter certeza daquilo que você quer para sua vida também, né, porque conversando com o Arthur, ele falou, né,
que aquilo que ele queria, ele sabia desde os 14 anos. Então, a hora que ele chegou na faculdade e viu que, meu Deus, o que está acontecendo, quero ir embora, voltou na cabeça dele a criança que ele era de 14 anos e tinha certeza o que era aquilo que ele queria, né? Que ele chegou num lugar que ele sempre sonhou desde pequeno. E é muito importante a gente ter isso em mente, porque as dificuldades na faculdade são enormes, né? Eu já falei no primeiro podcast que quando saem as notas, é aquele desespero de, meu Deus, mãe, não quero estar aqui, como o Arthur disse mesmo, e a gente tem que voltar e analisar os nossos sonhos, os nossos planos, e colocar toda a nossa determinação naquilo, porque senão realmente... Trazendo para o ponto do técnico, quando a gente tinha notas baixas, lembra? Que a gente passava, eles ficavam bravos, mas, gente, faz parte da vida. E aquilo não é para falar, não, você não sabe. Não, ainda não está bom o suficiente. E se cobre mais porque a vida e a faculdade vai te cobrar o triplo, né? Você sabe? Vocês estão vendo isso. Então, assim, aproveitem essas oportunidades quando os professores, quem aluno está assistindo, enfim, está no técnico, ou no médio, ou na própria faculdade, que aquilo é uma preparação para uma próxima etapa que vai vir, né? Cada ano tem uma dificuldade maior e quando você tiver que conciliar a faculdade junto com o trabalho, que aí é outro desafio mais difícil. Então, a cada degrau que você vai subindo, vem uma dificuldade maior, mas você olha para trás e fala, nossa, eu consegui, né? Deu tudo certo, né? Aos trancos e barrancos, às vezes, muitas vezes, pode acontecer, porque você não está preparado para aquilo, né, que você planejou, mas vai passar, né? E você vai conseguir ter um êxito bacana. E dentro dessa trajetória hoje, você tem certeza do que você quer, que é economia, certo? Sim. E dentro desse novo semestre que vai entrar, o que você poderia trazer como aprendizado que você acha que vai encurtar caminhos daqui para frente? Então, teve um aprendizado que eu tive, assim, que não foi muito de matéria, assim, muito conteúdo, mas uma professora muito importante para mim, a Camila Boscov, de contabilidade, um dia eu estava no atendimento dela, toda semana eu participava do atendimento, e ela falou, a única pessoa que se importa como você está dançando na balada é você, ninguém liga pro que você está fazendo. Então, eu tinha muito medo, assim, das pessoas me julgarem, as coisas que eu estou fazendo, e depois disso, fez um estalo, assim, na minha cabeça, eu fiquei, cara, ninguém tá nem aí. Então, eu vou fazer o que eu quero. Se eu quero realmente fazer isso, eu tenho que ir para fazer acontecer. Então, isso foi um dos aprendizados que eu tive, assim, mais importantes. E para quem está na fase, né, agora, terceiro ano de ensino médio, técnico, que vai se preparar para o vestibular, que conselho você daria para essa pessoa? Então, eu falaria para aproveitar muito a escola, porque eu aproveitei muito essa escola que eu passei, as escolas que eu passei, eu entrava de cabeça e, cara, para um INSPER em específico, você tem que falar, você tem que se soltar um pouco. Às vezes a gente tem muita vergonha na idade que a gente tá, a gente tem vergonha de falar as coisas, mas a gente tem que deixar isso de lado e falar o que eu quero. Se eu quero aquilo, às vezes eu tenho que abrir mão de alguma coisa que me faz mal, às vezes, para eu poder melhorar. Então, eu acho que é nessa linha. E você, Duda? Que agora você já está experiente, né? No primeiro podcast, ela estava no comecinho, lembra, Vânia? Ela estava ainda na fase do susto. E agora que passou? Ainda é susto constante, né? Mas o conselho principal é se esforçar, ter em mente os seus objetivos, porque é muito difícil, muito chato. Ninguém gosta de ficar 8 horas numa cadeira estudando, ir para a faculdade num domingo. Porque nas PF estava eu e o Arthur lá no domingo estudando na faculdade. E ninguém queria, a gente não queria estar lá, falando a verdade, né? Ter bastante na cabeça os seus objetivos, porque você vai precisar de ter força de vontade, ter determinação, mas principalmente focar naquilo que você quer para o seu futuro. Porque tem muita gente que fala, mas a gente é jovem, tem que aproveitar essa fase, e não estou dizendo para deixar de lado essa fase de aproveitar, porque realmente é uma época que não volta, mas ter as suas prioridades bem, bem determinadas na sua cabeça. Porque é uma fase, né? A gente sabe que passa super rápido. É que quem tá ali no dia a dia fala, meu, isso não vai acabar nunca, né? Mas você saber conciliar, né? Óbvio, você tem que ter seus momentos de lazer, mas não esquecer do porquê você tá ali. Você mudou de cidade, né? Você teve já, nesse tempo todo, um caminho traçado. E é muito tentador, né? Você estar numa faculdade, ter os amigos, ter as festas. Só que o seu objetivo tá ali. Então, você não deixar ele de lado por coisas que vão te atrapalhar no processo. Né? E vocês já depararam com pessoas assim no caminho que
tem esse foco desviado e vocês... É o que mais tem. Tem, né? É o que mais tem. Eu joguei só pra constatar. Porque tem muita gente que gosta muito de sair. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Por exemplo, se eu sair, chego cedo, descanso para eu estudar no outro dia. Porque não adianta nada você só ficar em casa também no final de semana, porque como eu tô sozinho, se eu não saio para ver meus amigos, eu não vou ver ninguém. Então, tem que ter um equilíbrio, assim, e é importante você também falar, olhar para os amigos que estão na sua volta. Se eles só saem, você não tá no lugar certo, você não tá com a galera que condiz com o que você quer. Então, você tem que observar também o que você está fazendo, com quem você convive. E essa determinação sua, ela é sua mesmo, desde sempre, ou você adquiriu com o tempo? Então, meus pais sempre me incentivaram muito a buscar o que eu sonhei, assim. Mas muitas experiências boas e ruins nas escolas, coisas na vida que aconteceram, me moldaram para eu querer sempre mais, assim, mudar, sair de onde eu estava. Eu acho que é isso. Deixa eu te perguntar, e economia? Quando é que você teve certeza que era isso que você queria fazer? Porque hoje os jovens, eles sofrem muito, né? Caramba, eu vou ter que estudar 5 anos, eu vou definir o que eu vou fazer o resto da minha vida, é isso mesmo que eu quero? Estou no caminho certo? Eu escolhi economia. Eu sempre gostei de, por exemplo, estar na loja com meu pai, de vender. Sempre gostei muito dessa coisa dos negócios. Então, eu já sabia que eu queria algo nessa área. Mas quando eu vi na pandemia, assim, crise, muita gente falando sobre isso. Eu falei, olha, é algo que me interessa. Então, eu fui pesquisando e achei um INSPER, mas eu também não sabia ao certo se eu queria economia. Mas quando eu cheguei lá, eu me apaixonei pela faculdade, me apaixonei pelo curso, os professores, assim, eu fiquei, cara, isso daqui é outro mundo. Eu nunca teria essa oportunidade se eu não estivesse aqui. E cada dia eu gosto mais do curso, cada dia eu me apaixono mais. E eu acho que eu estou no caminho certo. Ai, que bacana. Então, sua família tem empresa. A pretensão é tocar a empresa da família ou não? Essa é uma Difícil, pergunta difícil. Mas seu pai tá assistindo, viu? Essa é uma pergunta difícil lá em casa. Assim, mexe num lugar bem complicado. Bem complicado. Mas depende muito. Mas eu gosto muito da empresa dos meus pais. Eu gosto muito de fazer parte. Porque eu sou apaixonado por Qual vender. que é o segmento? Varejo. Varejo. Sou apaixonado por vender. Então, é algo que eu gosto muito. Mas, quem sabe? Oportunidades e oportunidades. É isso mesmo. E você, Duda? E você? A pergunta que não quer calar. Quer dar continuidade na empresa da família? Oportunidade. A sua mãe vai ver. Ela está ouvindo, com atenção. Ela tá ouvindo. Eu penso bastante sobre isso, porque, querendo ou não, eu cresci aqui. E, na verdade, confessando, eu tinha um pouquinho de birra com a escola por ter crescido aqui. Então, quando eu estava no ensino médio e aí vinha aquela pergunta de você vai querer assumir a escola, eu falava, Deus me livre. Mas era mais por birra, porque, nossa, não aguento mais ficar aqui. Eu me sentia meio presa, assim, por ser um ambiente que eu tô desde pequena. Mas crescendo agora e analisando de outra ótica, é uma oportunidade que é indispensável. Querendo ou não, uma empresa estruturada já, com tudo organizado, seria realmente tocar e fazer crescer. Então, tendo essa visão que eu estou adquirindo agora, com os cursos e as aulas e as matérias da faculdade, que, no momento, a gente não tem muita coisa de administração e de negócios, né, de economia. São aulas mais abertas, que é cálculo, programação, exatamente, generalizado. Mas eu acredito que, aprofundando o meu conhecimento, assim, em administração, em gestão de empresas, eu tendo a pender mais pro lado da escola. Mas como... olha, até relaxando. Alegria. Mas como o Hector disse também, na faculdade, a gente tem que fazer um estágio obrigatório. E aí eu passaria por outras empresas também, até para adquirir mais experiência, né? E trazer coisas, ideias diferentes para a escola. Sim, e o ramo educacional, ele permite muita coisa, né, Vânia? Na verdade... É uma missão também. Né? É uma missão. É um legado, né? Você trabalhar com educação é isso que você acabou de colocar aí. Você se descobriu quando você saiu daquele seu mundinho, naquela cidade, naquela escola, e foi para uma outra escola como professor, né? Professor é formador de opinião, né? Então, nós fizemos até no podcast anterior que nós fizemos, o pessoal perguntou, você lembra da sua professora do primeiro ano? Eu lembro da minha professora, eu lembro do rostinho dela, eu lembro do nome dela. E por que marca tanto pra gente? Porque a gente sabe que tudo que a gente aprende, teoricamente dizendo, é também dentro da escola, não é só dentro de casa, é também dentro da escola.
né? A sua formação real para a vida. Então, eu acho que a escola faz a diferença para o ser humano. Pena que é tão pouco valorizado, Pois é. né? A educação é pouco valorizada, os professores são pouco valorizados, né? Mas quem trabalha com educação É missão mesmo. é missão, a gente ama, né? E transformar pessoas, porque a educação transforma, né? Porque nesse momento, principalmente de vocês, né? Que vocês estão saindo do pessoal que vai assistir, que estiver no ensino médio, que vai para uma faculdade. Às vezes eles têm uma ideia mais fantasiosa do que a faculdade, vou aproveitar, vou ser independente, vou fazer o que eu quero. E não é bem assim, né? A gente sabe que isso é depois, né? Mas nesse processo, se você tiver uma escola que tem esse olhar, né, para o seu futuro, que te ajude, impulsione você já se preparar para uma faculdade boa, né, que vai te exigir muito, mas você já tem aquilo enraizado, então você já tem um processo, né, criado, você já sabe como se organizar para estudar, você sabe que tem os desafios que você vai superar, você vai ter inteligência emocional ali bem construída, então você vai ter uma passagem mais leve. Agora, se você não tem essa exigência na escola, não tem dos pais, você tem que ter sozinho, né? Imagina a carga. O baque é muito grande, A carga é né? muito grande, por isso que muitos desistem, né? No meio do caminho. A Eduarda, ela reclamava bastante, porque aqui no colégio, né, os professores são um pouquinho mais rígidos. Não, a gente tenta mostrar para eles, prepará-los para o mundo, né? E aí, esses dias a Eduarda compartilhou, nossa, que saudade de vocês pegando no meu pé. Porque hoje em dia, assim, o professor passa lá. Se você Sim. quiser aprender, aprende. Se não quiser, é problema de vocês. Sim, você tem que ir atrás do conteúdo. Exatamente. Né? Então, tem que aproveitar, né? E o pai não vai lá para falar, não concordo com a minha nota. não tem, isso não existe. Então, assim, é um choque cultural. A gente sabe que é difícil. Mas o professor, ele, pelo menos eu, sempre tento abreviar o que eu passei. Se eu passei por algumas dificuldades e não tive aquele apoio, eu tento passar para os alunos para abreviar aquilo. Porque você consegue dar, né, amenizar os percalços que a pessoa vai passar. Obviamente que não dá para amenizar tudo. Mas se você conseguir contribuir, gente, isso não tem preço, né? E o aluno, com certeza, ele sente grato depois, né? Porque é uma depois evolução. que vira a chavinha, eles falam, agora eu entendi o porquê de tanta cobrança. E depois que você se formar, você quer fazer o quê dentro da economia? Que você já tem isso, somente que é outro degrau. Que você Olha, vai galgar. eu gosto de duas áreas assim. Essa coisa mais de banco, de investimento, eu acho bem legal também, mas eu gosto muito de políticas públicas. É algo que eu gosto de estudar. Então, quem sabe um dia ser Muito um legal. político, alguma coisa assim, eu tenho vontade. Vai voltar para a cidade dele como prefeito. Né? Pro Arthur já é fácil, né? Porque ele fala com todo mundo. É praticamente um vereador. Você não anda na faculdade sem cumprimentar Ele 10 já faz pessoas. assim. Praticamente assim. Comunicação, né? Comunicação é tudo, Sim. né? Contato, né? Então, porque não adianta você passeia, por mais que faça economia, você tem que ser comunicador. Né? Independente dessas duas áreas, você tem que ter uma oratória muito boa e saber ser diplomático, né? Porque você vai lidar com vários tipos de públicos e você tem que passear entre eles sem causar muitos danos, né, Wanda? Vocês são em 2 irmãos, então? 2 irmãos. Tá. E aí, com a mamãe não tem ninguém. Não, minha mãe e meu pai estão sozinhos Mas lá. a sua irmã tá aqui em São Paulo também, não? Não, ela tá em outra cidade lá no Espírito Santo. Que ela faz medicina. Tá. Aí eu vim por esse lado mais dos Entendi. business. E como que vocês se conheceram na faculdade? Foi no... Então, é uma história engraçada, porque eu e o Arthur, a gente estudou na mesma sala o primeiro semestre inteiro e a gente nunca se falou. Nunca. Tipo, a gente se cumprimentava, assim, bom dia, mas a gente nunca chegou a ser amigo mesmo. E aí, durante as férias, a gente foi fazer a DP de férias, e a gente sentou um dia do lado do outro e desde então a gente não se desgrudou mais. Tipo, é uma coisa que parece que a gente se conhece faz muito tempo. Sim, loucura. Mas também acho que é mais, tipo, por parte do Arthur, porque ele é muito fácil de conversar. Eu sou uma pessoa mais tímida, assim. Eu até brinco que se dependesse de mim, a gente nunca ia ter se falado. Porque o Arthur, eu tava sentada na mesa, ele chegou falando como se fosse meu amigo de anos. Então, foi assim que a gente se tornou amigo. Ah, tudo é tímida? Muito. Eu sou tímida, pode falar. De falar, assim, com gente diferente, eu fico até vermelha. Assim. Mas eu tô melhorando, assim. Agora, na faculdade, eu tô conseguindo fazer mais amizade, conversar com pessoas que eu não conhecia antes. Porque pra eu conversar... Se permitindo, né? Porque conversar com alguém que você conhece a vida inteira, por exemplo, tá na escola, que o senhor me conheceu na escola, né, professor? Aí, senhor, deixa eu conversar. Mas, por exemplo, aqui eu já tinha os meus amigos, então eu tinha meu grupinho formado. Sim, Então, tá numa zona de conforto. exato, aí sair, tipo,
conhecer gente nova no meio da faculdade que eu não conhecia ninguém também, né? E o Eric, que era quem eu conhecia, que era da minha sala do ensino médio, ele era de outra turma. Então, a gente se esbarra só nos corredores. Eu já fui muito tímido. Logo quando eu saí de São Gabriel para ir para Vitória, eu era muito tímido, eu não falava com ninguém na sala. Então eu mudei de escola lá e eu falei, cara, eu não posso ser assim. Se eu ficar assim, eu não vou falar com ninguém, eu vou ficar fechado na minha, não vou conhecer ninguém, não vou ter amigos, os professores não vão saber quem eu sou, não vão me ajudar em nada. Então eu resolvi mudar, foi muito difícil. Você sair para não falar com ninguém, do nada você começar a falar, parece que eu voltei quando eu era criança, assim, sabe? Mas falante, que eu sempre fui muito, muito elétrico, mas tive essa fase meio com vergonha. Então, eu cheguei aqui na faculdade, se eu não for falar com as pessoas, se eu não me libertar para falar com a galera, eu vou ficar na minha, não vou conversar com ninguém. Não vou fazer amigos, não vou ter experiências diferentes. É uma fase que um ajuda o outro, né? Se você tentar fazer tudo sozinho, a coisa não acontece. E dentro hoje da experiência que vocês têm no INSPER, o que mais ajudou vocês nesse processo lá, que eles têm uma dinâmica que foi super importante para vocês, tanto na organização ou nessa aceleração de aprendizado? Então, lá, uma coisa que eu gosto muito é porque meio que você tem 3 oportunidades, assim, para aprender. Se você não aprendeu na aula com o professor, você vai no atendimento, que é o professor tirando as dúvidas do aluno. Se você não aprendeu no atendimento, tem a monitoria, que é tipo uma outra visão com alguém que é formado no assunto também dando aula sobre aquilo. Então, isso é uma coisa que eu olho e falo, caraca, é muito legal, é muito importante e ajuda muito o aluno. E vocês veem que o pessoal se empenha para participar dessas 3 etapas? Não muito, assim, a gente percebe, às vezes até a gente mesmo, porque querendo ou não, a gente tem que... tem várias aulas, né? Acho que a gente tem 5 matérias por semestre. Então, a gente tem esses 3 fatores das 5 matérias. E a gente já passa o dia inteiro na faculdade. Então, querendo ou não, às vezes na correria, a gente acaba não valorizando essa oportunidade que a gente tem e deixando escapar, sabe? Mas são formas, métodos de aprendizagem bem, bem diferentes e bem legais também. E uma coisa que eu acho que me ajudou muito é que, claro, como em qualquer outro lugar, tem professores que não buscam essa proximidade com os alunos, mas tem professores que são muito acolhedores. Eu tive uma professora de cálculo, Ana Helena, que, como você sabe, né, tem muita dificuldade em matemática. E ela me acolheu, decidiu virar minha mentora, ela durante o semestre me auxiliou, me explicava bastante, conversava comigo sempre que eu precisava. Então, acho que esse acolhimento e ter alguém que fala você é capaz, você consegue, faz totalmente a diferença durante o semestre, assim, durante a vida acadêmica. Eu acho que é importante isso que você está falando, tanto para os alunos quanto para os professores, né? Essa proximidade. Eu sei que no dia a dia é meio complicado, né? Às vezes o professor dá aula em várias turmas, locais diferentes, e é difícil ter essa aproximação. Mas faz total diferença, né? Quando você tem essa conexão, porque o aluno sente mais a vontade de trazer algumas questões que ele não falaria no meio de todo mundo, ou ele tendo uma barreira, ele não vai abrir com medo do que o professor vai interpretar. Eu tive uma professora também, que eu me aproximei muito dela, ela me ajuda muito, a Camila Boscov, de contabilidade. Se eu não tivesse... Ele adora a Camila, hein, cara? Adora a Camila. Vamos chamar a Camila para vir aqui? Já ela causou todo esse encantamento nos alunos, né? Não é? Vamos ouvir a Camila. Se eu não tivesse, eu acho, gostado tanto da Camila, às vezes eu nem teria aprendido tanto contabilidade assim. Porque eu tive uma professora que eu já não achei tão legal, não vou citar. Mas eu já não aprendi tanto o conteúdo dela, porque eu gosto também dessa relação com os professores, eu acho muito legal, é uma coisa que eu admiro muito. Então, eu busco muito, que eu acho muito importante, essa relação aluno e professor, e isso agrega muito para o aluno, tanto para o aprendizado dele, dos conteúdos, quanto para a vida. Desde que o aluno queira efetivamente estudar, né? Porque o que a gente sente infelizmente, é isso. O aluno não tem muito interesse, né? Ele quer viver intensamente a adolescência. Sem pensar no amanhã, mas o amanhã vai chegar. E aí, quando chegar, ele vai sofrer. É isso que a gente fica o tempo todo tentando amenizar, né? O sofrimento dos alunos. E o preço é muito alto depois. É isso mesmo. Porque vocês têm a juventude, tudo a favor de vocês, né? Não tem tantas responsabilidades, às vezes não precisa trabalhar, né? Você tem um tempo ali para dedicação aos estudos, então é importante aproveitar ao máximo para você realmente passar por essa fase tendo preenchido tudo que foi possível ali, feito o seu máximo
para depois você colher os frutos, né? E a gente sabe que essa questão da continuidade dos estudos também é importante. A gente vê que as pessoas não buscam muito mais especialização, MBA, só se realmente, estou no trabalho, eu preciso mudar de cargo, aí vou ter que fazer MBA. E não uma coisa espontânea, já pensando nas etapas. Eu falo isso por mim, eu sempre, todas as férias que eu tinha de trabalho, eu ia para fora estudar. Acho que eu fiquei uns 8 anos sem saber o que era férias. Eu sempre fui para estudar, ficava o mês inteiro fazendo especialização, porque eu sabia, eu preciso aproveitar esse período que ainda tenho juventude, que eu ainda consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, porque uma hora a vida vai cobrar, né? E você não vai ter mais aquele pique, você não vai conseguir fazer tudo o que você quer, você vai ter família, enfim, você pode ter empresa ou trabalhar em uma posição que não te permite isso. Então, sempre a gente reforça, né? Estuda o máximo que você puder, línguas, faça cursos de especialização, mesmo estudando, eu sei que no caso de vocês é super difícil, que é corrido, mas acabando a formação, sabe? Já tenta entrar num nicho que você saiba que aquilo vai te ajudar, né? Até trilhar alguma coisa dentro da sua própria área, como você falou, dentro da economia, você quer ou políticas públicas ou banco. Nosso de banco. Essa parte financeira. As duas estão em crescimento, né? As duas precisam de profissionais qualificados. E a gente sabe que vai tendo ramificações, até juntando com tecnologia, né? Não só a parte prática. E eu acho que esse é o recado, sabe? Você aproveitar as oportunidades. Porque às vezes os pais fazem às vezes não, o pai faz um baita sacrifício ali, né? Para poder investir nos estudos e espera minimamente que o filho consiga valorizar ou aproveitar o máximo daquilo. E você, Vânia, como mantenedora de escola, como é que você enxerga esse desafio dos alunos que hoje formam pós-colégio? Qual a leitura que você tem dos ex-alunos? Foi positiva? Sim, para os nossos alunos, sim. Todos aqueles que viraram a chavinha, que estão aí galgando seu crescimento acadêmico, até profissional, porque tem muitos alunos que deixaram de estudar e foram trabalhar, né? Que isso também faz parte. Sim. E por isso que eles procuraram o ensino técnico, né? Eles vêm sempre agradecer. Porque, de fato, quando eles entendem o porquê de tanta cobrança, eles falam, nossa, se não tivesse sido assim, eu não estaria onde eu estou agora. Que é o que a gente sente dos jovens, né? Quando você fala dos pais, o sacrifício que os pais fazem para mantê-los numa universidade, né? Como eu disse, no INSPER tem muita gente de fora, então imagina, o pai ele não banca só a faculdade, ele banca a estadia, a alimentação. Então a gente sabe que é um sacrifício muito grande. Coloca isso na ponta do lápis para ver o investimento que o pai está fazendo. É para o pai? Não, é para o filho, né? E que pena que muitos perdem a oportunidade. E a gente tem uma coisa muito valiosa na vida, que é o tempo, né? A pessoa fala, tempo é dinheiro? Não, o tempo é a vida. Quanto mais você perde tempo, você está perdendo a sua vida, porque passa muito rápido, né? Chegou nos 20 anos, todo mundo sonha em fazer 18. Fez 18, daqui a pouco é 30. Aí chega nos 30, né? 40, 50. É só ladeira abaixo. Acabou, né? E que pena, que a gente Mas sabe que a gente vai amadurecendo pra gente aprender tudo isso, né? Então tem coisas oportunidades que eu também perdi, que eu acho que isso faz parte, né, de qualquer ser humano, até para amadurecer, que a gente não quer que, de repente, os nossos filhos passem, que os nossos alunos passem, mas que inevitavelmente vão passar, porque é opção. Cada um que tem que escolher o que quer para sua vida, né? E nós estamos aqui insistentemente ali, com muito amor, tentando diariamente fazer com que as pessoas entendam que tudo que a gente faz não é para nós, é para eles, né? Para os nossos alunos. E o bacana do BAU é justamente essas iniciativas, né? Fora da caixa. A gente vê muito colégio grande que não tem essa mesma preocupação, né? Esse mesmo carinho com os alunos e realmente pensando no futuro, porque faz total diferença. Vocês veem o caso de vocês. Se não tivesse esse apoio da família ou essa estrutura ou de vocês ou da escola que vocês passaram... E às vezes está perdendo todo esse tempo, né? E a gente sabe que tem colegas, acredito que tem uma colega de vocês que não conseguiram passar na primeira fase do game, nem na segunda fase do game, e aí ou vai ter que retroceder, ou vai ter que optar ir para uma outra universidade, né? E que pena que eles estão perdendo as oportunidades que a vida, né, está proporcionando. E falando agora da parte psicológica de vocês, a Duda já... Como que tá, Duda? Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? Muito mesmo. E a ansiedade na escola já me pegava bastante, da parte de passar mal antes de prova, de, enfim, ter que me retirar às vezes, por não estar bem, mas na faculdade tem piorado bastante, né? Inclusive, eu fui até... Uma coisa muito legal do INSPER é que a gente tem o suporte até
de pessoas profissionais na área da psicologia, porque eu acabei tendo um episódio lá na faculdade, e a minha professora, a Ana Helena, que é de cálculo, ela me encaminhou para a psicóloga da faculdade, e ela mandou um e-mail me encaminhando para uma psicóloga normal, assim, para eu ter um acompanhamento médico fora da faculdade, porque estava me prejudicando bastante dentro da faculdade. Então, apesar de eu já ter essa minha dificuldade com matemática, com cálculo, assim, o que me atrapalhava muito durante as provas é esse fato de não estar bem e ter que passar 40 minutos fora de sala, desmaiar, como eu já falei também, porque que mico, né, desmaiar na faculdade, imagina. Faz parte. Mas, enfim, agora a minha saúde mental tá um pouco mais estabilizada, porque eu tô tendo esse acompanhamento, mas na faculdade eu acho que piora bastante. E para você? Eu sempre fui muito ansioso desde pequeno, então sempre foi lá em casa, meus pais sempre trabalharam muito nisso, tanto psicólogo por conta, eu perdi minha avó muito cedo, então tive que fazer acompanhamento para lidar com isso. Aí depois, minha irmã sai de casa, também fiz acompanhamento e várias coisas foram acontecendo e hoje algumas coisas que acontecem se tornam mais fáceis, mas eu ainda sou muito ansioso. Por exemplo, não fui muito bem numa prova e eu tinha uma prova e saiu o resultado dessa prova e tinha uma prova do outro dia da mesma matéria. Eu passei muito mal, não consegui dormir, passei a noite inteira estudando. Eu me arrependo, eu fui bem, fechei depois da prova, mas qual o preço, sabe? De eu não dormir, de eu não descansar, de eu ficar super ansioso. Então, hoje, quando eu tô muito ansioso, eu tento ir na academia, que é muito importante para mim. Tento me conectar mais com Deus, que eu gosto muito de ir na igreja, eu sou bem religioso, assim. E porque se eu não fizer alguma coisa, algum mecanismo fora, que eu também gosto de meditar, ir na academia, se eu não fizer algum desses mecanismos, eu vou colocar aquilo em alguma coisa. Eu vou muito no doce. Se eu tô ansioso, eu como muito doce e não faz bem, não é o que eu quero. Então, se eu não buscar algum mecanismo para me tirar dessa ansiedade, E a galerinha da idade de vocês, o doce ainda tá bom, né? Porque o pessoal vai na bebida mesmo, né? Eu vejo em universidade, o pessoal bebe demais. Falei, Senhor, aonde essa molecada vai parar? E eu toquei nesse assunto da questão psicológica, porque não adianta nada você ser muito bom no que você faz se não tiver a parte psicológica em dia, né? Então, por isso que é importante você ter uma atividade que você goste, algum hobby, para poder complementar, porque se você também só focar em estudar 100%, sem ter uma válvula de escape, o Victor mesmo fala isso sempre, né? Você vai pirar, né? No meio do caminho você não aguenta, você vai desenvolver alguma coisa, algum transtorno, porque você sobrecarrega só uma parte, né, da sua vida. E a gente sempre frisa isso, né, que é o equilíbrio, né? Eu sei que no dia a dia é super difícil a gente falar é fácil, né, mas aplicar na loucura que a gente vive, às vezes é muito, muito complicado. Mas criar rotinas, né? Hoje vocês conseguem ter uma rotina legal para equilibrar a parte emocional então, dos estudos? Eu tento ao máximo organizar a minha semana inteira antes. Às vezes acontece uma coisinha ou outra, mas isso não me incomoda, se tem algo que sai da rotina. Mas eu gosto de organizar. Hoje, saí da aula, vou estudar a matéria que teve, ou alguma coisa que eu fiquei com dúvida e vou na academia. Vou correr. Vou ligar para alguém para eu conversar sobre as coisas que estão acontecendo. Agora eu não estou fazendo mais o acompanhamento psicológico, mas queria voltar, por sinal, só não achei tempo ainda. Uhum. Mas eu busco conversar, ligo para o meu pai, ligo para minha mãe, para os meus amigos, porque às vezes a gente ignora essa parte da saúde mental e quanto isso é importante, porque se a nossa saúde mental não tá ok, tudo vai dar errado. A gente vai se desestabilizar, a gente não vai conseguir fazer uma prova e a gente tem que focar muito nisso, buscar o nosso bem-estar. É verdade. Deixa eu só perguntar, então, e a tecnologia? Essa coisa do TikTok, que normalmente os jovens ficam bastante, se viciam até, né? Porque a gente vê que é um vício, né? Como é que vocês conseguem equilibrar essa coisa de não utilizar o celular na hora de estudar? Consegue fazer isso efetivamente? É muito difícil. Como é que busca esse equilíbrio, né? É muito difícil. Eu gosto de colocar aquele negócio que tem no celular. A partir de tanto tempo o aplicativo está bloqueado. Gosto muito disso. E quando eu vou estudar, eu desligo meu celular, deixo ele em outro cômodo, porque senão eu não vou estudar.
Porque, tem mensagem chegando. Eu vou olhar a mensagem. Um amigo mandou mensagem, alguém mandou alguma coisa. Eu vou olhar. Então, é melhor eu desligar e focar no que eu tô fazendo. Depois eu olho. A mensagem ainda vai estar lá. E se for algo tão importante, a pessoa vai arrumar algum outro jeito para falar comigo. Então, eu prefiro focar no momento, depois eu resolvo as outras coisas. Você E acha aí, que a Duda? ansiedade não tem nada a ver com a tecnologia? Muito. Eu fico ansioso. Por isso que eu Tá. já desligo meu celular. Porque se eu vejo a mensagem chegando, eu vou olhar na hora. Eu tava conversando com a Duda aqui antes, e chegava a mensagem, eu falava assim, meu Deus, eu preciso olhar, que senão... Vai dar um É desespero. involuntário, né? Uhum. É involuntário, a gente acaba ficando do imediatismo, né? É. Fala aí, Duda. Acho que a tecnologia, apesar dela ajudar bastante até nos estudos, ela é bastante prejudicial, assim, pelo menos pra mim, porque eu me sinto um pouco viciada em alguns aplicativos como o TikTok, por exemplo, que a minha mãe, ela acha um absurdo. E Não agrega em nada, né? Não consigo entender. Aprende danças novas. Só se for, né? Né, Duda? Então, assim, é bem difícil. Pra mim, o que mais funciona é desligar a internet, porque, como o Arthur disse, se chegar a mensagem, acabou. Se, por exemplo, eu estiver estudando e o Arthur me ligar, acabou. A gente vai ficar conversando, a gente não vai estudar. Então, às vezes, outra técnica que eu acho legal é de você estudar com outra pessoa. Porque você tá sozinho, você acaba se desfocando com outras coisas. Mas quando você tá com outra pessoa, se você desfoca, tipo, o Arthur pegou o celular e falou, desliga o celular, a gente tá estudando. Eu, vice-versa, Legal. enfim. E aí, quando a gente precisa daquele tempo, porque tem vários métodos de estudo, e tem aquele, você estuda 30, 5 minutos de descanso. E se você pegar o seu celular naqueles 5 minutos vira 40. Nunca vão ser 5 minutos. Exatamente. Então, quando você tá com outra pessoa, a gente estudou 30, vamos dar aquela conversada. Você conversou, deu 5 minutos, você consegue encerrar a conversa e estudar. Então, acho que você tem que ir encontrando os métodos de evitar, porque querendo ou não faz parte da nossa realidade, e nessa próxima geração que tá vindo, tá fazendo mais parte ainda, uma coisa mais forte, porque crianças pequenininhas já sofrem com abstinência e ficam longe do celular, já começa a chorar, já faz aquela cena na frente de todas as pessoas, e os pais não estão sabendo lidar. E quando elas crescerem e tiverem a nossa idade, eu imagino que vai ser pior do que a gente, eu não sei o que elas vão fazer. Elas não Vai vão ser conseguir ficar difícil. sentadas para assistir uma aula de 2 horas. Não, e isso acontece, esse imediatismo, acho que a gente tem na nossa geração, talvez seja até isso, dos reels do Instagram, dos vídeos do TikTok, porque eu, por exemplo, não consigo ficar, tipo, tranquila, sozinha, assistindo um filme de 2 horas, não consigo. Vai passando o filme. Eu já fico me coçando, deixa eu só dar uma olhadinha no TikTok, e acabou o filme e eu tô no TikTok ainda. Você não consegue focar em uma única coisa se ela tiver uma linearidade, né? Exato. Tem que ser tudo muito rápido, muito... Eu falei no outro podcast de um estudo que fizeram agora, das pessoas que ouvem só o áudio do WhatsApp na velocidade 2, que já tem estudos falando que dados ocasionam distúrbios, que a pessoa não consegue mais voltar para a normalidade. Então, ela vai sempre ficar no hiperfoco e naquela velocidade que nosso cérebro não foi condicionado para isso, e vão trazer outros problemas, tem problemas de saúde, problemas mentais. Então, assim, é muito grave, né, isso que a gente está vivendo. E os algoritmos, enfim, a tecnologia, ela nos força a ser o que a gente não é. Nosso cérebro não foi projetado para essa loucura toda, né? Imagina ainda estando no ambiente de estudo, que você tem que ter o foco ali, né? Você sai daquela realidade louca, você volta para uma coisa mais lenta. Então, assim, eu acho que é uma eterna briga, né? Que você fica entre o que está acontecendo ao seu redor e você, acho que meio se sente um peixe fora d'água, né? Fala, tá todo mundo correndo ali, indo pra balada, fazendo um monte de coisa, e eu tô aqui. Fica o sentimento, né, de estou perdendo alguma coisa, né? E você dosar esse sentimento. É muito complicado, né? Porque como uma pessoa de 19 anos, às vezes eu sinto, porque quando eu tava no ensino médio eu não saía muito. E aí meu pai, não sei se ele falava só pra me distrair, pra eu não querer sair, mas quando você estiver na faculdade vai ser diferente, você vai sair. Ele te iludiu. Me iludiu. Me iludiu, porque hoje em dia ele não me deixa sair, ele fica nervoso quando eu saio. Mas tem aquela sensação, não sei, mas eu tenho muito medo de o tempo passar e eu não aproveitei tanto a minha adolescência, minha juventude, porque são tempos que não voltam mais. Quando eu for uma mãe de, sei lá, 45 anos, eu não vou poder ir pra uma balada com os meus amigos, voltar às 6 da manhã, porque eu vou ter filho, vou ser casada. Você não vai conseguir. Exatamente. E você não vai querer. Você vai querer ficar na sua casa. Mas ao mesmo tempo, a gente tem aquela sensação de, por exemplo, mas eu não estudei tanto quanto eu deveria. Então, a gente tem que ter isso porque são sentimentos muito, muito... que se conflitam, entram muito em conflito. Hoje em dia, pelo menos pra mim, aquilo de...
ai, mas eu tô deixando minha juventude passar e estou deixando as oportunidades que eu tenho passar. Porque como o Arthur e minha mãe disseram, oportunidades tem coisa que não voltam mais. Então, ter 40 anos e não atingir o máximo na minha profissão, na minha carreira. E saber que eu tinha a capacidade de ter sido melhor, de ter sido mais, e eu não fiz porque eu não soube dosar, acho que também são frustrações que a gente pode ter no futuro se a gente não souber lidar bem com essas duas coisas. Frustração acho que sempre vai existir, de alguma forma. Mas você tendo a consciência que você fez o seu melhor naquele momento, acho que é o ideal, né? Porque a gente nunca vai conseguir ser 100% nas coisas. Em tudo, né? Mesmo querendo, é impossível. Não vai, mas você pode se doar por inteiro ali dentro das suas limitações, que a gente sabe que às vezes também a gente está cansado, ou a gente está num momento, né, da vida que não tá legal, mas você tendo o foco que o Arthur trouxe no começo, né? Ele veio, sabe, uma cidade pequena, ele já tem um objetivo traçado. Pode ser que no meio do caminho algumas coisas não saiam 100% como planejado, mas seu foco não vai mudar, você vai ter aquilo como objetivo. E aí volta no que a Vânia falou no começo, você ter um objetivo de vida, né? A gente conversa com muitos jovens e muitos falam, não sei o que eu quero, não é nem questão da profissão que eu quero ser, mas o que eu quero para minha vida. Se você não tem isso minimamente construído, a sua vida passa rápido. Rapidinho. E você não ainda se não tiver base familiar, enfim, então várias questões aí no meio do caminho. Mas você tendo isso muito bem desenhado, pelo menos na sua cabeça, você vai fazer o seu melhor, né, para conseguir atingir. Então a gente está chegando agora no final do episódio. Já passou rapidinho, Foi né? muito rápido. Foi muito rápido, né? E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, principalmente quem está hoje no último ano do ensino médio, que está nessa loucura de o que eu vou fazer da minha vida, será que vai dar certo, será que eu me esforço, será que eu tiro um ano sabático, como a gente já ouviu alunos de 17 anos falar que vai tirar ano sabático, mas o que vocês... E tirou, hein? E tirou. Mas, enfim, que conselho vocês deixariam para esse aluno que está nessa fase final agora de ensino médio? Então, eu falaria para você tem que entender qual é o seu papel no mundo, qual é o seu lugar no mundo. O que você quer fazer da sua vida? Você quer ser mais uma pessoa igual todo mundo ou você quer ser diferente? E, cara, ignora o que as pessoas estão falando, porque eles vão falar. Você fazendo certo, fazendo errado, as pessoas vão falar de você. E isso é normal. Vão falar e você tem que ir atrás do que você gosta. Qual o seu sonho? E esse é o meu conselho para quem está nessa fase. Tem que ser melhor agora, Duda. Difícil, hein? E o meu conselho é para você decidir bem o que você quer. Porque, às vezes... Eu sei que, como eles falaram, o tempo passa. E o tempo é uma coisa que não volta. Mas não tome decisões precipitadas na pressão que a gente acaba tendo. De, nossa, você já tem 18 anos e não sabe o que você quer. Então, é muito mais fácil você tirar o seu tempo para decidir aquilo que você quer ser. E realmente ter uma escolha assertiva. Porque é o que você vai fazer pelo resto da sua vida. Então, assim, a minha mãe não concorda muito com essa história de ano sabático. Eu acho que se você tem a oportunidade de tirar um tempo... Polêmicas. Não, eu acho que se você tem a oportunidade de tirar um tempo... Acabou com o discurso bonito dele. Pra decidir. Não, pra decidir aquilo que você quer ser, pra você ser uma versão melhor sua, eu acho importante, sabe? Porque, querendo ou não, às vezes, eu mesma, antes de entrar no INSPER, pela pressão de ter 18 anos, acabar de sair do ensino médio e não saber o que eu queria, eu acabei entrando numa faculdade que não tem nada a ver comigo. Entendeu? Não por conta da pressão, assim, de, me obrigaram, mas porque tinha aquela pressão de querendo ou não, todos seus amigos estão fazendo faculdade e você não. Se eu tivesse tirado um tempo pra pensar assertivamente, eu não teria gasto o dinheiro que eu gastei fazendo uma coisa que eu não gostava. Então, acho que você tem que ter certeza daquilo que você quer e assim que você decidir, realmente focar e ser o seu melhor. O que a gente tem também de estudos, que a gente já conversou sobre com outros profissionais, que tudo bem, no meio do caminho você também mudar de ideia. Você não precisa fechar naquilo pro resto da vida. Por isso que é importante você minimamente conhecer o que você quer. Por isso que o colégio também faz os passeios, né? Para algumas universidades, para poder minimamente apresentar profissões. ter um contato com aquela profissão para falar,
me simpatizo, acredito que vai dar certo. Eu acho que muita gente nem faz isso, né? Já escolhe o curso, se forma, e no meio do curso você vai entender se aquilo faz sentido ou não. Então, conhecer o que você quer fazer, e se não der certo, mudar. Não tem problema. Mudar Pode a não dar rota. certo. Vamos fazer diferente, Porque- fazer de novo. Porque nós somos mutáveis, né? A gente hoje pensa de um jeito, pode ser que amanhã você queira outra coisa, mas aquilo que você estudou não foi perdido, né? Na minha escola tinha um projeto igual esse, de visitar as faculdades. E, cara, foi o que me ajudou muito. Lá no meu estado, eu visitei uma faculdade de economia, mas eu falei, legal, mas eu quero São Paulo. Mas assim que eu fui decidindo o curso, sabe? E essa troca é muito importante, né? Com certeza. Acho que é isso. Então, Agradeço. obrigado aí por compartilhar a sua história, Duda, de novo, agora com ajuda aí, né? No caminho fica tudo mais fácil, né, Duda? Tendo Eu apoio. agradeço pela oportunidade. Porque quando a Duda veio no outro podcast, ela tava sozinha, né? Ela tava desolada, tadinha. E agora, ó, o semblante dela mudou. Mas é isso, a gente tem que procurar pessoas com o mesmo propósito no meio do caminho, que as coisas vão ficando mais leves, né? Isso. Então, gente, obrigado, Vânia. Eu que agradeço. Você gostou, né? Eu gosto sempre. Eu vou participar mais ativamente agora do Não é podcast, né? A gente aprende Nesse sempre. semestre, a escola vai fazer agora em novembro 20 anos. Uau. E aí a gente quer falar bastante em relação a essa parte educacional, trazer bastante os alunos aqui para participar Sim. conosco, né? Essa troca é enriquecedora, porque uma coisa somos nós falando, outra coisa é você dando seu conhecimento de causa, passando hoje uma situação que alguém vai passar daqui 6 meses. Exato. Né? É Isso outra mesmo. visão. Mas a ideia é essa, trazer mais alunos, e espero que quem esteja em casa, né, nesse momento, esteja numa fase de escolha, que consiga se inspirar um pouquinho na história de vocês e ver que tudo bem, né? Os percalços vão acontecer, mas tendo inteligência emocional, né, tendo a calma que a gente tenta ter, né, Duda? E tudo vai dar certo no final. É isso mesmo, então. Isso Obrigada aí. novamente, Obrigado. pessoal. E Tchau. nos vemos no próximo episódio. Até mais.